tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo aos filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram as cidades das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, por 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, o juiz Eude, filho de Gera, filho de Gêmini, homem canhoto, e os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez uma espada de 2 fios de comprimento, de 1 côvado, e cingiu por debaixo da sua roupa, na sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas. E era Eglon homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxera o presente, porém voltou das imagens de escultura que estão ao pé de Gilgal, e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. O qual disse: cala-te. E todos que lhe assistiam saíram de diante dele. Eude entrou num cenáculo fresco que o rei tinha para si, onde estava sentado, e disse Eude: tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a mão esquerda e lançou a mão da espada da sua coxa direita e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou até a empunhadura após da folha, e a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Então Eude saiu da sala e fechou as portas do cenáculo. E saindo ele, vieram seus servos, e vieram, e eis que as portas do cenáculo estavam fechadas. E disseram: sem dúvida Deus está cobrindo seus pés, sem dúvida está cobrindo seus pés na recâmara do cenáculo. E esperando até que se cansaram, eis que abriu as portas do cenáculo, e então tomaram a chave, e abriram, e eis que seu senhor estava estendido morto em terra. Eude escapou enquanto se demoraram, porque eles passaram pelas imagens de escultura, e escapou para Seirate. E sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles, e disse-lhes: segui-me, porque o Senhor vos tem dado a vossos inimigos, moabitas, na vossa mão. E desceram após dele, tomaram os vales do Jordão, a Moabe, e nenhum deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas 10.000 homens, todos corpulentos, e todos os homens valorosos, não escapou nenhum. E assim foi subjugado Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou por 80 anos. Amém? Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Soberano e eterno Deus, acabamos de ler a tua palavra, Senhor, e entendemos, ó Pai querido, que tu tens nesta manhã uma mensagem para o nosso coração. Deus, Espírito Santo, eu quero pedir, Espírito Santo, aleluia, fala ao nosso coração. Pai querido, precisamos ser alimentados de uma palavra, Pai, que venha nos fortificar na fé, no ânimo, Pai querido, na força, na coragem para trabalhar nesta vida cotidiana, Senhor, contra as astúcias do diabo, contra as ciladas malignas. Senhor, dá-nos visão, dá-nos entendimento, dá-nos discernimento, Pai, que através da tua palavra possamos ver e entender que o inimigo anda à espreita, Pai, para, Senhor querido, nos derrotar. Mas, ó Pai querido, nós sabemos que tu tens uma bênção especial, aleluia, para nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Curva, pode sentar, amém. Vira para o seu irmão e fala assim: vamos ouvir a palavra? De novo, não ouvi. Vamos ouvir a palavra? Desliga o seu celular. Glória a Deus. Irmãos, eu quero nesta manhã meditar junto com você sobre uma palavra que Deus tem me dado. Eu estava nesta semana pensando e meditando, e esta manhã, depois que eu vim orar aqui no santuário essa madrugada, e quando eu voltei para casa, fui de novo ali na garrafinha de café, entendeu? E aí peguei meu computador e fui escrever a mensagem, e eu lembrei, irmãos, desse período do livro de Juízes. A Bíblia diz que quando Josué morre, Josué foi aquele que deu continuidade na liderança do povo de Israel após a morte de Moisés. A Bíblia diz, irmãos, que Josué morre
e o povo de Israel ficou sem direção. Quando você lê o livro de Juízes, você vai entender, a Bíblia fala assim, e o povo fazia o que parecia bem aos seus olhos. Aí Deus permitia o inimigo, o adversário, vir sobre eles e escravizar eles, judiar deles, irmã Xanda. E aí, irmãos, eles clamavam, eles se lembravam que eles estavam em pecado. Lembrando que estavam em pecado, eles começavam a orar e clamavam a Deus. E quando eles clamavam a Deus, a Bíblia nos diz, irmãos, que aí Deus levantava um juiz. Aí teve vários aqui, teve Débora, teve vários homens aqui que lideraram como juiz nesse tempo, antes de o povo de Israel pedir que Deus desse um rei para eles, começando através de Saul. E dentre esses juízes, irmãos, a Bíblia fala, irmãos, teve vários juízes, mas dentre eles, Eude. É interessante, Eude era filho da tribo de Benjamim. E é interessante observar, irmãos, eu gosto de observar certos detalhes na Bíblia. Benjamim, quando ele nasce na tribo de Benjamim, um dos 12 filhos de Israel, a Bíblia diz, irmãos, que Israel olha para ele e fala assim, é filho da minha mão direita. Acho que está ligado o microfone. É filho da minha mão direita, Benjamim. E aí, irmãos, só que Eude, e era, irmãos, um contrassenso, e era um contrassenso porque Eude era canhoto. E ser canhoto naquele tempo, naquela cultura, irmãos, era algo meio estranho. Era como se fosse uma pessoa que nasceu com uma deficiência. Hoje não, hoje é comum. Você é destro ou você é canhoto, tanto faz, não tem problema. Mas naquela cultura, o homem canhoto, a mulher canhota, era visto como uma pessoa que tinha uma deficiência, era especial. Nesse tempo, quando a Bíblia diz que o rei de Eglon, junto com os moabitas e os amalequitas, subjugava o povo de Israel, escravizava o povo de Israel, tomava tudo do povo de Israel, eles clamaram a Deus porque eles novamente tinham pecado e caíram. Quando a gente lê aqui, irmãos, a gente lê o versículo 12, porque porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, a parte A do versículo 12. E aí Deus, a Bíblia diz, o Senhor permitiu que Eglon, rei dos moabitas, fosse contra Israel. E fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, quando nós caímos em pecado, Deus vai permitir que o diabo venha te afrontar. Pode parecer, irmãos, isso estranho. Não é, irmãos, a situação que nós passamos após uma situação de erro são consequências de uma atitude errada. É por isso, agora há pouco estava conversando com o irmão Cristiano aqui na chegada, mostrando a igreja para ele. No Brasil tem um ditado que diz assim, o seguro morreu de velho. Quando você trabalha com prevenção, com cuidado, eu estou falando, trazendo isso para o campo espiritual, para nós como filhos de Deus, você sabendo que tem uma chamada, você é servo do Senhor, você conhece a palavra do Senhor, quando você trabalha debaixo das mãos do Senhor, você vai ser guardado, vai ser preservado, porque as suas atitudes caminham para isso. Mas quando a pessoa, irmãos, ela se afasta de Deus e peca, lá na frente, ela vai ter consequências das suas atitudes. E eu não estou falando nada de novo para vocês. Qualquer pessoa, irmãos, que faz uma coisa errada hoje, amanhã, tem as consequências dessa atitude. Qualquer pessoa que age de uma maneira informe, irmãos, na sua vida terrena, ela vai passar por adversidade no dia de amanhã. Irmãos, aqui a Bíblia diz que o povo de Israel tornou a pecar, ou seja, repetia os seus erros, estava pecando novamente, irmãos, o povo de Israel vai e clama, pede misericórdia para Deus, aí Deus levanta, irmãos, um homem improvável, levanta um homem, irmã Xanda, que não tinha nada a ver com a condição, não era um soldado valoroso, não era um homem treinado para a guerra, não era um homem capaz, cheio de estratégia, vozinha, não, a Bíblia diz que Eude era um homem canhoto, e simplesmente, irmãos, ele foi escolhido para liderar, para ser juiz sobre o povo de Israel, e aí o povo de Israel, tentando amenizar o rei Eglon, que liderava e que massacrava o povo de Israel, manda Eude com um presente para acalmar os ânimos daquele rei. E aí, irmãos, aquele homem, Eude, ele para pensar
e ele faz uma faca, uma adaga, a Bíblia diz que é de 2 côvados, dá mais ou menos uns 40, 45 centímetros, e coloca na coxa direita por baixo da sua roupa. Ele ajuda estratégia. A primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, olha, nós podemos até errar hoje, amanhã nós vamos, de repente, em algum momento, nós vamos entender que nós pecamos, entristecemos ao Senhor, nós vamos clamar a Deus, e Deus, irmãos, vai nos dar uma direção, aleluia, irmãos, para não ficar naquela situação, aleluia, vai nos dar uma estratégia para sair daquela situação. Isso foi o que aconteceu com Eude. Eude, irmãos, vai visitar, não se acovardou, Eude não baixou a cabeça, não ficou com medo do rei Eglon. Ele juntou alguns homens e foi lá visitar o rei Eglon, levou o presente, pôs aquela espada de 2 gumes na coxa direita e por baixo da sua roupa escondeu e falou: hoje eu vou livrar o povo de Israel, Deus me deu uma estratégia, eu vou trabalhar nesse negócio, eu vou alcançar a vitória, nós vamos sair da escravidão, eu não vou viver dessa maneira, porque eu sou hebreu, judeu, filho de Israel, Deus me escolheu para um propósito, eu quero profetizar na sua vida, você não vai ficar na mesmice, você não vai sofrer, não vai chorar, não vai ficar dessa forma se lamentando. Se você voltar para Deus, Deus vai te dar vitória. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu vejo nisso, sabe o quê? A misericórdia de Deus. Por quê? Você como pai, como mãe, nós aqui, né, vozinha? Quando o filho erra uma vez, a gente orienta. A segunda vez, a gente torna a orientar. A terceira vez, a gente vai dar umas palmadas. E é isso que nós fazemos, não é, irmã Jess? É isso que nós fazemos. É isso que acontece. Aí o filho erra, você vai lá, você errou. Aí você primeiro falou, você primeiro orientou, de repente você deu só um puxão de orelha, aí o filho torna a repetir, você vai lá, dá uma palmada, o filho torna a repetir, você vai lá, dá uma palmada, e agora vai ficar de castigo. Irmãos, nós não somos diferentes diante do Senhor. Espiritualmente falando, irmãos, aí a pessoa fala assim: Deus esqueceu de mim, Deus não olha para mim as coisas só dão errado, mas olha as suas atitudes, olha como vive, olha quem é você, olha para você e veja quem é você na sua vida terrena, cotidiana, diante de Deus, quando Deus te chamou. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aleluia. Eu quero, irmãos, e a Bíblia diz, irmãos, no versículo 21, Eude estendeu a mão esquerda, tirou a espada da coxa direita. Quando o servo, de repente, você iria puxar aqui já, e já ter na mão, ou ele puxa daqui. Não. Diz, e isso era improvável, porque ele não era destro, era canhoto, e não havia, e todos olhavam para o homem canhoto naquela época, e olhavam para ele e falavam assim: ele não tem condição de lutar, ele não tem destreza na luta, porque ele não é destro, ele é canhoto, e se ele é canhoto, ele não vai conseguir lutar, ele vai ser facilmente vencido, ele vai cair, irmão Cris, ele vai ser derrotado, mas Deus usa aquele homem, Eude, para dar uma grande vitória na vida do povo de Israel. Glória ao Senhor. Então eu quero começar a pregar, porque até agora eu estava só na introdução. Primeiro ponto, a fraqueza que se torna uma arma. A fraqueza que se torna uma arma. Eu coloquei no tema dessa mensagem: Eude, a espada na mão de um improvável. Primeiro tópico, a fraqueza que se torna uma arma. O caminho que o mundo chama de limitação, Deus chama de estratégia na sua vida. Sabia disso? O caminho que o mundo olha para você e fala assim: você é limitado. Não, Deus está te usando dentro de uma estratégia na sua vida. É Deus quem está fazendo isso. Irmãos, Eude era um homem canhoto. Primeiro ponto desse tópico. Irmão, ser canhoto, como eu falei, era uma fraqueza, era uma deficiência. Mas Deus usou essa característica para surpreender o inimigo. Talvez se ele movimentasse a mão direita, irmã Maria, o rei ia perceber. Talvez se ele levasse bruscamente a mão direita, ia falar: não, ele está tirando uma arma. Mas não, ele move a mão esquerda. E aí o rei não se deu conta. E através daquilo, irmã Andru, o rei foi morto. A Bíblia diz, irmãos, que daquela maneira, diante do rei, passou desapercebido pelo rei. Ele tira a arma e ele derrota aquele rei. Ele
fere aquele rei. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, 27 diz assim: Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Sabe? De repente você pensa que é fraco, de repente você pensa que não é capaz, de repente você acha que não pode fazer, mas a Bíblia diz: Deus escolheu as coisas fracas, ou seja, o improvável, aquele que todo mundo olha e fala, não tem condição, não vai conseguir. Deus escolheu, irmãos, é bíblico, a Bíblia nos diz aqui no verso 27 de 1 Coríntios capítulo 1, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir os fortes. Olha, quando as pessoas pensarem que você não é nada, você, aleluia, é um gigante usado por Deus. Quando lá na sua família alguém olhar para você e fala, você não é nada, não, você foi escolhido por Deus, você é um vencedor. Basta você crer e agir na direção do Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. A Bíblia nos diz, irmãos, que Deus escolhe o improvável. A fraqueza que se torna uma arma, B, Deus escolhe o improvável. Israel esperava um guerreiro forte. O povo de Israel esperava um guerreiro forte, mas Deus levanta um homem comum, onde, irmãos, não tem aparência, não tinha força, como eu falei, não era preparado para a guerra, não era de repente visto como um guerreiro forte, estratégico, né? Uma pessoa ali que nem a gente conhece os valentes de Davi, que lutaram com Davi. Não, a Bíblia diz que Deus usou Eude para uma grande vitória. E aí, irmãos, nós vamos ler no versículo 15 do capítulo que nós lemos, e o Senhor lhes suscitou, levantou, o Senhor levantou Eude. A escolha de Deus, irmão, vai te surpreender. Porque a nossa mente, irmão Cris, a gente olha para a situação e a gente vê a coisa lógica, né? Não, olha, vai por aqui, aqui é o caminho certo, ali você vai dar a volta, vai demorar mais. Não, vai por lá, porque lá, olha, aqui tem um buraco, lá não tem. Você vai andar um pouco mais, mas vai chegar em segurança, tranquilo. Nosso pensamento, a gente age sempre na ótica humana. Na ótica humana, a gente vai na lógica que nós entendemos. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus tem os seus planos no meio da tormenta. Deus está trabalhando nessa causa. Nós não entendemos hoje, mas Deus está trabalhando. Nós não vemos hoje como Deus vai operar, mas nós, aleluia, estamos debaixo da proteção do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tópico 2. A espada que julga e liberta. O improvável carrega uma arma certa. E a espada, a ferramenta espada, fisicamente falando, levando para o espiritual, irmão Rogério, é a palavra. Eude vai e fala assim para aquele rei: eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu tenho uma palavra, é para você, rei. Eu tenho uma palavra secreta, vozinha. É isso que Eude falou. Aí o rei fala: para tudo, sai daqui, deixa eu só com ele. E aí Eude, eu penso, irmãos, isso não resta dúvida, Eude, guiado por Deus, agindo na direção de Deus, todo mundo saiu, só estava ele e o rei. O rei não esperava ele ser atacado. Primeiro, que a arma não estava visível, estratégia. Segundo, ele não era destro, ele era canhoto. Aí ele chega e fala: rei, eu tenho um negócio para falar para você da parte de Deus. Deus me deu uma palavra para trazer para você secretamente. E quando ele se aproxima, ele leva a mão esquerda e tira a espada. Estratégia. Como que você tem trabalhado? Trazendo para hoje, na sua vida terrena. Irmão, a gente conhece pessoas aí que às vezes a pessoa age errado e lá na frente ela está reclamando. Estava conversando com um colega lá, um colega no serviço, e o trabalho dele não é muito bom, na barbearia, e o cliente falou que não voltava mais. Consequência de um erro. As atitudes erradas, irmãos, vai trazer problema. Mas quando você trabalha direito, correto, você procura fazer as coisas bem, certamente você vai ter um retorno daquilo. Porque a Bíblia nos diz, irmãos, a Bíblia nos diz, o Espírito Santo está me fazendo disso, está me lembrando disso: quem carrega os seus molhos chorando, voltará, irmãos, com uma colheita, voltará sorrindo de alegria. Isso é bíblico, irmãos, e Deus não mente. É a palavra do Senhor, a espada. A Bíblia diz que a Bíblia sagrada, a palavra do Senhor, é uma espada de dois gumes. Ela corta dos dois lados, ela corta para você e corta para mim.
Se eu estiver em pecado, Deus vai me corrigir. O corte do meu lado, irmãos, vai ser repressão, vai ser uma bronca. Deus vai permitir eu passar por um vale, por uma dificuldade. Mas se para você está na direção do Senhor, está trabalhando, serve a Deus, aleluia, você não envergonha o nome de Deus. Aonde você está, você carrega, aleluia, a palavra do Senhor como uma pessoa servo, fiel, obediente ao Senhor. Deus vai te exaltar. A palavra para você vai cortar de uma maneira, irmãos, te exaltando, te conduzindo, te alegrando, te fortificando. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, é o que a palavra nos diz. A espada de 2 gumes, irmãos, ela era curta, uns 45 centímetros, afiada dos 2 lados. Lá em Hebreus 4:12 diz assim, Hebreus capítulo 4, verso 12, a palavra de Deus é eficaz. Não é a minha palavra não, viu? Porque, viu, irmã Fátima, se você confiar na minha palavra, irmã, você vai ser derrotada. Você vai à falência. Você vai chorar de decepção. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 4, verso 12, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Irmãos, o poder não está no braço, o poder está na palavra. Irmãos, a sua vitória não está na sua capacidade, a sua vitória não está na sua sabedoria, a sua vitória, irmãos, a sua alegria não vai vir através, irmãos, dos seus méritos. A sua vitória, a sua alegria, a promessa que você espera vai receber, aleluia, você vai contemplar na direção do Senhor, porque a palavra de Deus é eficaz para acontecer, para cumprir na nossa vida. Aleluia, louvado seja o Senhor. A espada que julga e liberta o ventre do inimigo. A parte B. A espada entrou, irmãos, de tal forma no rei Eglon, no ventre dele, que é um símbolo, irmãos. Eglon é um símbolo, irmã Xanda, do opressor. Trazendo para nós, para os nossos dias, é um símbolo. Traz para nós a referência, irmãos, do nosso inimigo. Traz para nós, irmãos, na visão, na mentalidade, irmãos, que ele é aquele que está tentando nos roubar, aleluia, nos entristecer o tempo todo. Semana passada, eu não me lembro, acho que foi terça à tarde, eu vi um amigo meu, missionário Guilherme, que é do Brasil, no Espírito Santo, e agora está em Portugal, e ele estava numa live com a missionária Celeste, e aí eu entrei e cumprimentei eles, né? Cumprimentei ele, ela eu não conhecia, eu conhecia ele. E aí eu falei, rapaz, aí ele falou, meu pastor, o senhor está aí na América, quanto tempo? Então fazia um bom tempo que a gente não conversava, e ele falou assim para mim, eu estou aqui em Portugal. Eu falei, e a senhora, irmã missionária Celeste? Ele falou, eu estou aqui no Espírito Santo. E o senhor está na América? Eu estou na América. Eu falei, rapaz, mas isso na live, ao vivo, uma live no Instagram de 1 hora e pouco, a Lúcia presenciou. E aí, eles estavam quase terminando, quando eu vi, não sei se a gente tinha saído alguma coisa, quando eu entrei, e aí a gente conversou um pouquinho, aí o Guilherme fala assim, pastor, nós já íamos encerrar a live e orar para encerrar, mas agora o senhor entrou, que bom ter o senhor aqui. Aí a missionária cortou ele e falou assim, mas então eu quero pedir para o pastor dar uma palavra e fazer uma oração. Irmãos, tinha quase 150 pessoas naquela live, terça-feira de manhã, não, quase meio-dia já, na hora do almoço. E aí, irmãos, eu dei uma palavra ali, irmãos, e as mensagens começaram a entrar, e eu falei, olha, quantas vezes o diabo está trabalhando para derrubar o povo de Deus? Quantas vezes, irmãos, eu tenho um perfil aí no marketing digital, vocês sabem, eu faço certas postagens em determinado horário que entra a pessoa, eu recebo, eu creio, eu confio, eu vou receber, eu tomo posse, eu tenho certeza que Deus está comigo, irmãos. O povo vive um momento de miséria, de dificuldade. As pessoas, irmãos, estão vivendo um tempo, irmãos, de algo terrível. Deixa eu tirar aqui. E aí, irmãos, vive um momento tão difícil, onde, irmãos, precisa de uma palavra da parte do Senhor, não é a minha não, porque se eu for falar, eu vou te desanimar, se eu for falar, eu vou te entristecer, se eu for falar, eu vou te decepcionar, mas a palavra de Deus nos diz aqui, olha irmãos, que a palavra de Deus é viva e eficaz,
ela tem vida, cristiano. Se você crê, Deus vai trabalhar no seu coração. Se você crê, meu Gugu, Deus vai trabalhar naquela causa lá no seu lar, lá no seu trabalho, como Deus tem te usado. A palavra de Deus é eficaz, ela é viva, ela vai ter efeito quando você age sob a direção do Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Às vezes a pessoa está confiando no homem. Não, o patrão gosta de mim, porque eu sou bonzinho. Nós não somos bonzinhos, nós não temos mérito, nós não temos capacidade, mas a palavra de Deus tem nos guardado, ela é viva, ela é eficaz, ela é boa, ela tem vida, e ela vai nos dar vitória. Aleluia. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. O poder, meu irmão, volta a repetir, não está no seu braço, na sua capacidade. Ah, não, é porque na hora lá, de repente, Eude não era bem visto, mas tinha força. Não, irmãos, a Bíblia diz que Deus usou o improvável. Irmãos, eu fui ler alguns comentários bíblicos, fui ver algumas coisas, irmãos, ele era um homem improvável, era tido como deficiente naquele tempo, naquela cultura. Mas foi ele que Deus escolheu. Eu olho para você, e talvez não estou vendo nada em você, mas Deus olha para você e vê uma pessoa valorosa. Deus vê uma vida ali que para ele tem valor. Deus olha para você e contempla em você um gigante para estar de pé e para trabalhar no reino do Senhor, porque você é especial para Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Nós lemos aí no versículo 21 e 22, Deus não ataca a superfície, ele vai direto no problema. Eude, ele não pediu lá, olha, cadê o porta-voz do rei? Olha, eu precisava falar com o rei, não. Ele consegue chegar no rei e ele vai direto no problema. O rei era o problema. O rei comandava o massacre sobre Israel, roubava o alimento de Israel, matava o povo de Israel. Aí ele vai direto. A Bíblia diz que ele não atacou. Quando ele atacou logo o problema. Você tem que ser certeiro na sua vida. Olha, está o problema. De repente, irmãos, você está na direção de Deus, você está contemplando o problema. Fique firme na palavra. Mas se você vê que o problema é você tem que atacar esse problema. Eu estava agora, irmãos, meditando. Deixa eu trazer uma ilustração aqui antes de eu terminar. Diz que tinha 3 pessoas conversando, 3 homens. E aí um falou assim para o outro: rapaz, todos nós temos um ponto fraco. A gente é crente e tudo mais, mas Deus, sabe como que é, né? Essa matéria aqui, a carnalidade, a parte humana nossa, a gente erra, a gente peca, a gente tem uns poréns aí. Qual que é a sua? Rapaz, eu não posso ver uma mulher, eu fico logo olhando ela. Eu fico logo de olho nela e já assobio, e já solto uma piadinha e tal. E você? Rapaz, eu tenho um problema muito sério. Eu peço dinheiro emprestado, eu não consigo pagar. Rapaz, olha, e aí eu peço perdão, eu vou pagar, mas não consigo. Quando eu vejo, já passou o tempo, eu não paguei, e a pessoa está me chamando de caloteiro. Aí o outro vai, todos eles com problema, né? Cada um com o seu problema, que crente. Aí o outro vai falar: e você, colega, qual que é o seu problema? Rapaz, eu tenho um problema muito sério, eu sou fofoqueiro, cara, eu conto tudo para os outros. Nós temos problema, não vai falar que não tem problema não, aqui não tem anjo não, aqui todo mundo bebe, come, veste, solta pum e tudo mais, todo mundo, viu? Não é? Isso é fato, é verdade e é fato, todos nós temos, mas tem um detalhe: você é especial para Deus. Se você vê que você é um problema, você é problema não, você tem um problema, que aquilo não condiz com a sua conduta cristã, irmã Maria, meus irmãos, é uma pena, está faltando aí acho que umas 8 pessoas hoje, né? É uma pena. Olha, nós temos um problema e nós precisamos de imediato sanar esse problema, cortar, resolver essa situação, porque Deus quer te usar, Deus quer me usar. Nós temos uma missão para cumprir. Deus nos chamou, aleluia, para fazer algo valoroso no seu reino. Aleluia, quando você se levantar e executar a palavra do Senhor, a palavra de Deus é viva e eficaz para cumprir aquilo que foi determinado por Deus. Aleluia! E se você está na direção de Deus, você contempla que o inimigo está querendo te derrubar, meu irmão, ora, jejua, joelho no chão, consagra, faz um clamor. A Bíblia nos diz: invoca-me no dia da angústia, eu te ouvirei e tu me glorificarás. A Bíblia nos diz, irmãos: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. A diferença nesse versículo, irmão Cris, é quando.
Buscar-me-eis. Ah, eu busco. Me achareis. Não, eu falo com Deus. Aí fala assim, buscar-me-eis, me achareis, vírgula. Quando me buscar de todo o vosso coração. Sabe por que a Bíblia nos fala assim? Porque é o seguinte, irmãos, nós buscamos a Deus aqui no culto, vamos para casa e esquecemos. Nós, de repente, fazemos oração de manhã antes de sair de casa para o trabalho, chega lá no trabalho, a gente se mistura, escuta uma piadinha, dá risadinha, faz gracejo. Irmãos, seja crente na igreja, seja crente em casa, na família, no trabalho, no lazer, aonde você for, no passeio, seja um crente de verdade, não um crente morno. Porque aquele crente que é morno, Salmo nos fala, irmãos, lá no capítulo 3 de Salmo, porque é morno, você não é quente e não é frio, vou te vomitar da minha boca, Deus está nos falando. Aleluia, louvado seja o Senhor. Irmãos, tenha atitude. Irmãos, aquilo que oprime, aquilo que te oprime, vai ser derrotado. Aquilo que está em você, que de repente está te impedindo de caminhar, elimine esse problema, zera essa situação, faz uma releitura da sua vida, irmãos, porque a espada corta dos dois lados, não é só para aquele que está firme, temente a Deus, mas é para aquele também que está na falha. Deus quer trabalhar na sua vida, Deus quer trabalhar na minha vida, mas depende da minha posição diante de Deus. Aleluia, não é não? Glória a Deus, aleluia. Tópico 3. O Deus que muda a história. O Deus que muda a história. Irmãos, Eude, eu escrevi aqui, agiu sozinho no secreto, antes de chamar o povo. As maiores libertações começam onde ninguém vê. E eu comecei, irmãos, a ficar pensando nisso. Por que ele não chamou ninguém para ir com ele? Irmãos, o povo de Israel naquele momento, irmã Jess, estava com muito medo, acovardado, sabe? Sabe, irmão Gugu? Porque, irmãos, quando a gente lê o texto, é curioso que a Bíblia não fala assim. A Bíblia não fala que Eude foi com alguns homens, mas na hora de falar com ele, foi sozinho. A Bíblia tem certas particularidades, irmãos, que é ensino para nós, é princípio para a nossa vida. É princípio para nós. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque Eude, de repente, foi falando, vocês me querem como juiz? Vocês querem que eu lidere vocês? Então, cadê os homens aqui, os guerreiros, que para ir lá junto comigo, para nós lutar contra o rei, contra o exército do rei Eglon? Não, Eude não fez isso. O povo de Israel chama Eude, pega um presente, irmã Miriam, dá para ele, e olha, a gente estava pensando nisso, leva esse presente lá para ele, de repente o rei vai ficar mais calmo, não vai ficar judiando tanto de nós. É isso, irmãos, quando a gente lê essa passagem, você vai ver a história. Flávio José comenta algumas coisas e fala assim, que o povo tinha tanto medo, ninguém se ofereceu para ir com Eude. Ninguém quis ir com ele para lutar, para guerrear. Eude para, irmãos, ele pensa um pouco, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Porque simplesmente eu chegar lá, eles vão, o que você quer? O que você quer com o rei? O que você quer falar com o rei? Para que você veio aqui? Ele tinha que ter um argumento, uma estratégia. Não, eu vim aqui para trazer um presente para o rei. E quando ele entra, ele fala para o rei, eu tenho uma palavra de Deus, uma palavra secreta de Deus para o seu coração. Aí era ele com o rei. A gente olha a situação aqui, irmãos, fala assim, ele foi com o exército de Israel. Ele foi com, porque quando saíram do Egito, eram por volta de 3 milhões de pessoas. Vamos dizer que 1/3 eram homens. Vamos dizer que de 1/3 desses homens, de 3 milhões, 1 milhão. Vamos dizer aí que pelo menos 500 homens tinha. Vamos dizer que ele tinha pelo menos aí, irmãos, 500 mil homens. Vamos dizer que ele fosse pelo menos com 100 mil homens para guerrear. Irmãos, é curioso isso demais. Ninguém foi. Meu Deus do céu. Cadê o povo para ajudar? Cadê os homens para lutar, para trabalhar?
Irmãos, eu estava orando aqui essa madrugada, e eu vim aqui, peguei óleo e saí aqui orando e ungindo aqui os instrumentos, aqui o altar, cada banco. Irmãos, e profetizando que no mundo espiritual, aleluia, glória a Deus. Irmão Rogério e irmão Gugu, eu estava orando aqui de manhã, eu lembrei, Deus me deu uma palavra, me fez lembrar de Davi. Davi, quem era Davi? Naquele tempo, no começo, Davi não era ninguém, irmão Cris, não era ninguém. Davi, a Bíblia diz que ele ia e voltava, depois que ele matou Golias, ele ia e voltava do campo das ovelhas que ele cuidava do pai até Saul. E aí havia momentos que o rei Saul tinha espíritos malignos. E aí quando chamava Davi, Davi executava a harpa, o seu instrumento, e os espíritos malignos saíam da vida de Saul. Eu comecei a lembrar de vocês e orar por vocês, orar aqui em cima e pedindo para Deus, Deus manda, Senhor, tem misericórdia. E eu comecei a lembrar, no seu louvor, aleluia, os espíritos malignos vão sair, na sua adoração, Deus vai tirar essas intempéries da vida, na sua adoração, aleluia, Deus vai tirar o inimigo da sua frente, mas é preciso você tocar, você cantar, você executar a adoração, você precisa fazer alguma coisa para Deus dar vitória. Aleluia. Estava falando com uma pessoa, eu falei, e aí pastor, está tudo bem lá? Está tudo bem. Os irmãos Cabo Verde, está tudo bem. Nós estamos firmes na luta. Ele falou, pastor, é um processo, mas Deus vai mandar quem tiver que mandar, ou seja, vai ficar os que forem. O que Deus fez nesse tempo aí, os que ficarem, os que vão vir para trabalhar. E eu lembrei daquela irmã que orou aqui para a Lúcia, quando a Lúcia ia fazer a operação naquela semana, no começo de 2022, quando ia operar o ombro, e ela virou para mim, foi orar para a Lúcia, virou para mim e deu uma mensagem. Eu, naquele tempo, começando a pastorear aqui vocês, o Senhor falou comigo que viu o meu coração, viu o meu projeto, Deus ia mandar, não é para mim, porque eu como pastor aqui, mas Deus ia mandar para nós os valentes de Davi. E eu comecei a orar aqui, Deus prepara, Senhor, os departamentos voluntários, os diáconos, prepara os voluntários para ajudar aqui o Rogério, prepara os voluntários para trabalhar os instrumentistas, prepara os voluntários para cantar aqui nesse altar, prepara os voluntários para chegar cedo na igreja e ver o que precisa fazer para cuidar. Irmãos, prepara os voluntários para trabalhar na ação social da igreja, prepara os voluntários para trabalhar na condução, manutenção da estrutura da igreja. Olha, irmãos, Deus tem um propósito nesse lugar, aleluia, são os remanescentes que vão desfrutar, aleluia, porque quem chega primeiro bebe água limpa. Deus tem algo a fazer, Deus tem algo a fazer, Deus quer trabalhar na nossa vida, na sua vida. Deus, irmãos, a Bíblia diz, quando Deus está falando com Isaías, que ele procura, irmãos, alguém para tapar a brecha do muro. Eu preguei um tempo atrás aqui, quando eu falei o tema da mensagem, o irmão Gugu começou até sorriu. Todo mundo quer o sucesso, não é não? Mas ninguém quer passar pelo processo. Não, quer ser bem visto, quer estar bem na fita, quer ter uma posição, mas ninguém quer passar pelo processo. E nada vem fácil, nada vai cair de mão beijada, vai exigir de você esforço. A Bíblia diz que os céus é tomado à força, espiritualmente, os céus é tomado à força. Isso exige de você se reclinar da sua condição material, da sua condição terrena, ou seja, daquilo que muitas vezes o seu prazer. Irmãos, vamos falar a verdade, levantar de madrugada para orar, poucos fazem, porque de madrugada a coberta está muito boa, está quentinho. Mas você sabia que os maiores milagres aconteceram na quarta vigília? A quarta vigília é das 3 às 6 da manhã. São 4 vigílias, das 6 às 9 da noite, das 9 à meia-noite a segunda, da meia-noite às 3 terceira, das 3 da manhã às 6 da manhã a quarta vigília. Olha na Bíblia quantos milagres Jesus operou na quarta vigília. Olha na Bíblia quantas vezes Jesus foi orar, se afastou e falou, foi para um lugar à parte, orar na quarta vigília. Aí, irmãos, a pessoa quer receber vitória, mas não quer orar, quer receber bênção, mas não quer servir a Deus, quer ser contemplado pela misericórdia do Senhor, mas não tem um coração generoso para o Senhor. A pessoa quer receber a bênção. Irmãos, eu falei para vocês lembram do caso, a vizinha, a mulher, o filho sofre acidente no Brasil, mora aqui há 5 minutos, não teve coragem de vir aqui para receber uma oração.
Quer ver? Ela falou, ora por mim que agora eu não tenho condição de ir, eu não aguento. E depois, nunca veio, você está aqui. E ela? Irmãos, nós somos assim, irmã Xanda. Se a gente der lugar para essa matéria aqui que chama carne, a natureza humana, o nosso sentimento, as nossas emoções, o querer humano, nós só queremos o bem bom, ficar de braço cruzado e só receber. E a gente vai orar só ao Pai Nosso, venha a nós o teu reino, ao vosso reino nada. Viu? Mas a Bíblia, irmãos, nos mostra uma coisa, nos ensina uma coisa. Deus trabalha em parceria. Deus trabalha em parceria. Deus deu a vitória, mas foi preciso um homem se levantar para ir lá e lutar. Foi preciso se levantar, um homem se levantar para ir lá, para guerrear. E aí, irmãos, a parte B desse tópico aqui, o Deus que muda a história, é uma paz. Quando ele dá paz, é a paz duradoura. Por 80 anos eles tiveram paz. Após a morte do rei Eglon, Israel teve 80 anos de paz. O maior período no livro de Juízes, quando a palavra entra, a libertação não é momentânea, ela é duradoura. Deus não deu a vitória para Israel por um mês, por um ano, foi por 80 anos. Isso aponta para nós que a sua bênção vai ser uma bênção perene, uma bênção grande que ela vai durar, vai permanecer. Deus não vai te dar nada pela metade não, meu irmão. Deus não vai fazer nada com você pela metade não, só meia boca não. Deus não precisa do seu favor, nós precisamos. Nós necessitamos do favor, da misericórdia do Senhor. A Bíblia fala no versículo 30 do capítulo 3, e a terra teve descanso por 80 anos. A terra teve descanso por 80 anos. Quero convidar você a ficar em pé, para fazer a conclusão da mensagem. Resumindo, irmãos, Deus transforma fraquezas, as nossas fraquezas, em armas. A palavra é a espada que liberta. A vitória começa no secreto e gera uma paz duradoura. Viu? Deus vai te usar, não é, irmã Fátima? Deus vai trabalhar nesse negócio. Deus levanta o improvável, coloca a espada da palavra em suas mãos e muda a história de uma nação. Deus, vou ler de novo aqui, essa frase que eu escrevi. Deus levanta o improvável, coloca a espada da palavra em suas mãos e muda a história de um povo por causa de um homem. Por causa de um homem que teve coragem de lutar, de se levantar. Viu, irmã Maria? Por causa de um homem, uma pessoa. Ora na sua casa, ora lá no seu trabalho, ora na sua conta bancária, ora lá na sua despesa, ora pela sua saúde, ora, clama a Deus, fala com Deus. Glória a Deus, aleluia. O que você tem chamado de fraqueza na sua vida, Deus quer transformar numa arma para você lutar. E nisso eu quero encerrar. O que você tem chamado de fraqueza, Deus quer transformar em arma. Você tem permitido que a palavra penetre profundamente em sua vida? Você permite? Para nossa reflexão, você permite que a palavra de Deus trabalhe na sua vida? Você está disposto a ser um Eude da sua geração? Você está disposto a ser um guerreiro, se levantar, uma guerreira nesta geração para servir a Deus e alcançar a vitória? Pensa lá, medita lá nos seus neurônios, nos seus neurônios, tico e teco, pensa lá dentro. Deus quer trabalhar. Ó, irmãos, eu quero profetizar na sua vida aqui, se tem alguém, se nós estamos sendo omisso, é hora de nos levantarmos. Se nós estamos, irmãos, de repente numa fraqueza, é hora, irmãos, de nos colocarmos de pé. Porque Deus tem algo para a nossa vida. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua situação, eu não sei qual é a tua circunstância. Eu não sei, mas Deus sabe. E a palavra nesta manhã, a palavra de Deus para nós nesta manhã é que, independente daquilo
que o mundo vê em você. De repente olha para você, para mim e fala, você não tem condições, você não tem capacidade, você não vai conseguir. Deus olha para você, vozinha, e fala assim, você vai conseguir, porque eu vou te abençoar. Você vai conseguir, porque eu vou te dar. Você vai alcançar, porque eu vou te usar para isso. Aleluia, como Deus tem feito lá no seu trabalho. Porque Deus vai fazer, não é a minha palavra, não sou eu, é Deus quem vai fazer esse negócio. Então, meu irmão, guarda essa palavra. Numa geração, irmãos, triste, pecaminosa, Deus levanta guerreiros para lutar contra o inimigo, e Deus vai dar vitória, e a paz vai ser duradoura, e você vai testemunhar a vitória. Eu quero te convidar nesta manhã, eu quero, aleluia, falar para você, põe a mão no seu coração, e eu quero orar por você agora. Eu quero ministrar uma bênção na sua vida. Se depois você quiser unção, depois da bênção apostólica eu vou ungir você. Mas agora, eu quero fazer a oração da fé. Aleluia, para profetizar na sua vida a bênção, profetizar a cura, profetizar a alegria, profetizar que você vai ter um novo momento na sua vida. Eu quero profetizar na sua vida que o inimigo não vai continuar nessa situação, lutando contra você e querendo jogar você por terra, mas você vai se levantar numa estratégia, vai usar a palavra, a espada, aleluia, e Deus vai te dar vitória, e você vai testemunhar em nome de Jesus Cristo. Soberano Deus, aqui está a tua igreja, Pai. Eu quero, Pai, que aleluia, colocar estas vidas diante da tua presença. Pai, eu quero profetizar na vida, Pai, glorioso de cada irmão, cada irmã, Pai, querido, aleluia, dessas pessoas que aqui estão, Pai, querido, a tua vitória, Pai, querido, na vida dela. Dá força a ela, dá graça a ela, dá ânimo a ela. Desperta nela o desejo de orar, desperta nela o desejo de buscar, desperta nela, Pai, querido, o desejo de estar de pé, desperta nela, Pai, querido, aleluia, sede pelo altar, sede, Pai querido, de te servir, sede, Pai querido, de trabalhar no teu reino, Pai, aleluia, Senhor da glória, alcançar, Pai querido, a tua bênção, alcançar a vitória, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, aleluia, adora a Deus, adora a Deus, aleluia, Deus quer transformar a sua vida. Glorifica a Deus, cante a Deus, fale com Deus. Aleluia. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, cante a Deus, aleluia, seja o domínio pelo século do século, hoje a honra, seja a glória, seja o domínio, pelo século do século, poderoso Deus, poderoso Deus, aleluia, seja a
nossa capacidade, não é pela força do nosso braço, mas é pelo domínio do Senhor na sua vida, na minha vida. Deus vai te levantar como guerreiro. Aleluia! Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos. Gente, aleluia! Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Glória a Deus. Vá para a sua casa nesta manhã, sabendo que Deus é poderoso. A honra e a glória para Ele. E Ele quer te abençoar. Ele quer te abençoar. Só depende de nós, só depende de você.